Leitura do livro Tratado sobre a Oração, de John Knox. Parte 4, final. Pelo que devemos orar. E se verdadeiramente reconhecemos e confessamos isso, vamos corajosamente pedir dele tudo o que nos é necessário. Sustento deste corpo e, por seguinte, saúde, defesa da miséria, libertação dos problemas, tranquilidade e paz para nossa sociedade, sucesso próspero em nossas vocações, labores e afazeres, quaisquer que sejam estes. Aquilo que Deus deseja, devemos pedir a Ele, certificando-nos de que todas as coisas permanecem de acordo com sua vontade e disposição. E também, pedindo e recebendo bênçãos corporais, temos um gosto de sua doçura, e somos inflamados com seu amor, para que assim nossa fé na reconciliação e remissão dos nossos pecados possa ser exercida e crescer. Por que Deus se demora em atender às nossas petições? Ao pedir, porém, por coisas temporais, devemos observar primeiro que, se Deus demora em atender aos nossos pedidos, tanto que parece até que Ele nos rejeitou, mesmo assim não vamos parar de pedir, em todo tempo, não prescrevendo a Ele o tempo ou a maneira pela qual Ele vai nos libertar. Como está escrito, se Ele prolonga o tempo, refugie-se pacientemente nele. E também, que os fiéis não sejam apressados, pois Deus algumas vezes demora, e não se apresse em responder, para provar a nossa persistência. Tal como as palavras de Jesus Cristo testificam, para que assim também possamos receber com maior alegria aquilo que, com desejo ardente, esperamos por tanto tempo, tal como Ana, Sara e Isabel, depois de grande ignomínia por causa da esterilidade, cada uma delas recebeu o fruto do seu ventre com alegria. Em segundo lugar, porque ele sabe que a igreja está o tempo todo sob a cruz, ao pedir bênçãos temporais, especialmente libertação de problemas. Ofereçamos obediência a Deus, pois agrada a bondade divina que exercitemos por tanto tempo, desejando ser restaurados em seu reino, para que possamos pacientemente nos refugiar nela. Como Davi, desejando ser restaurado ao seu reino, quando ele foi exilado por seu próprio filho. Ofereceu obediência a Deus, dizendo: se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. 2 Samuel 15, 25, 26. É melhor obedecer a Deus que ao homem. Os 3 jovens disseram a Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel, capítulo 3, 16 ao 18. Eles fizeram uma confissão verdadeira de sua perfeita fé, sabendo que nada é impossível para a onipotência de Deus, afirmando também que permaneciam em sua misericórdia. De outra maneira, a natureza do homem não se entregaria de boa vontade a tão terrível tormento. Mas eles ofereceram a Deus a mais humilde obediência, para que fossem libertados, se isso fosse da livre e espontânea vontade de Deus. Assim devemos fazer em todas as aflições, pois não sabemos o que devemos pedir ou desejar. Isto é, a carne é fraca, oprimida com medo e dor, deseja libertação e rejeita a obediência. Ó, irmãos cristãos, eu escrevo por obediência, mas o Espírito de Deus chama a mente de volta à obediência.
pois ainda que esta deseje a libertação, não devemos reclamar contra a boa vontade de Deus, mas incessantemente pedir que possa suportar com paciência. Quão difícil essa batalha é! Nenhum homem sabe o que é isso, a não ser quem já passou por essa provação. O pedido do Espírito. Deve ser observado que Deus algumas vezes atende ao pedido do Espírito, enquanto demora a atender ao desejo da carne. Quem duvida disso deve lembrar-se que Deus mitigou o peso de José. Gênesis 39. Ainda que não tivesse se apressado em libertá-lo de sua longa prisão, concedeu-lhe favor aos olhos do carcereiro e internamente concedeu consolação ao seu espírito. Além disso, Deus concede o pedido do Espírito enquanto totalmente repele o desejo da carne. Pois a petição do Espírito sempre é para que possamos nos ater à verdadeira felicidade, mesmo que precisemos passar por tribulação e finalmente a morte. Duas realidades que a natureza do homem despreza. E por isso a carne, sob a cruz, e avistando a morte, pede e anseia por uma libertação rápida. Mas Deus, o único que sabe o que é melhor para nós, algumas vezes prolonga a libertação dos seus escolhidos, e algumas vezes permite que eles bebam, antes da maturidade da idade, o cálice amargo da morte corpórea, e assim possam receber a cura de toda enfermidade. Pois quem duvida que João Batista desejou ter vivido mais no tempo de Jesus Cristo e ter tido mais tempo para conversar com ele? Ou que Estevão não teria trabalhado mais tempo na pregação do Evangelho de Cristo por quem sofreu rapidamente, recebendo essa sentença geral? Atos 7:59. E ainda que aparentemente não vejamos nenhuma ajuda para nós mesmos, nem para os outros que são afligidos, pensando que nossas orações são em vão, não cessemos de clamar. Nota de rodapé. Conforto para os aflitos. Fim da nota de rodapé. Pois aconteça o que acontecer com o nosso corpo, Deus dará conforto indizível ao espírito e transformará tudo em um bem além das nossas expectativas. Impedimentos surgem nas fraquezas da carne. A razão pela qual me delongo tanto e de modo tão entediante neste assunto é que eu sei quão difícil é a batalha entre o espírito e a carne. Sob a pesada cruz da aflição, na qual não há defesa mundana, mas a morte está presente. Conheço as queixas relutantes e murmurações da carne. Conheço a raiva, a ira e a indignação que ela concebe contra Deus, colocando dúvida em todas as promessas divinas, estando pronta a todo momento para se afastar de Deus. Contra a carne resta apenas a fé, que nos desafia a buscar e pedir com sinceridade a assistência do Espírito de Deus. Se persistirmos, Ele transformará nossas calamidades mais desesperadoras em alegria e nos dará um bom fim. A Ti somente, Senhor, seja o louvor, pois é por experiência que falo e escrevo sobre isso. Onde, por quem e quando devemos orar? Não posso me silenciar sobre estas questões. Oração em particular. Orações em particular, que os homens oferecem secretamente a Deus por eles mesmos, não exigem um lugar separado, ainda que Jesus Cristo ordene que, quando orarmos, entremos em nosso quarto, fechemos a porta e assim oremos ao nosso Pai secretamente. Mateus 6:6. Pelo que Ele gostaria que escolhêssemos tais lugares para nossas orações, que nos oferecem menos chances de nos desviarmos da oração. E também para que, no momento das nossas orações, possamos expulsar da nossa mente todas as vãs cogitações. De outra maneira, o próprio Jesus Cristo não observa nenhum lugar especial de oração. Algumas vezes o encontramos orando no Monte das Oliveiras, algumas vezes no deserto, algumas vezes no templo e no jardim. E Pedro orou no terraço de uma casa, Atos 10:9. Paulo orou na prisão e foi ouvido por Deus. Nota de rodapé.
Lugares secretos para orar. Fim da nota de rodapé. Paulo também ordena que os homens orem em todo lugar, levantando mãos puras a Deus, como descobrimos que os profetas e homens santos fizeram, sempre que o perigo ou a necessidade o exigiu. Lugares indicados para orar não devem ser negligenciados. Contudo, as orações públicas e comuns devem ser feitas nos lugares indicados para a Assembleia, da qual não é sábio se retirar. Não quero dizer que se ausentar de uma reunião é pecado, que um lugar é mais santo que outro, pois toda a terra criada por Deus é igualmente santa. Mas a promessa feita, por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Condena o desprezo do fato da congregação reunida em nome dele. Mas observe bem a palavra, reunirem. Não quero dizer ouvir o órgão, cantar ou tocar, nem tamborilar sobre contas ou livros dos quais eles não têm nenhum entendimento, nem cometer idolatria, honrando como se fosse Deus o que não o é, de modo algum. Se for para isso, eu não vou participar da reunião, nem para receber os sacramentos, pois, ao assim fazer, eu afirmaria a superstição e a abominável idolatria deles. E isso, pela graça de Deus, até o fim da minha vida jamais farei, nem aconselharei a que os outros o façam. O que significa se reunir em nome de Cristo? Essa congregação a respeito do qual falo deve se reunir em nome de Jesus Cristo, isso é, para louvar e exaltar Deus Pai, pelos infinitos benefícios que eles receberam por seu único Filho e Senhor. Nessa congregação, a mística e última ceia de Jesus Cristo deve ser distribuída, sem superstição ou qualquer outra cerimônia, além da que ele mesmo usou a seus apóstolos depois dele. E na distribuição dessa congregação, deve ser feita uma pesquisa sobre os pobres dentre eles, durante o tempo de sua reunião, e ajudas devem ser distribuídas a eles. Nessa congregação também devem ser feitas orações comuns, de modo que todos os que ouvirem possam entender, para que o coração de todos, subscrevendo a voz de um, possa com espírito fervoroso e sincero dizer Amém. Quem se retira de uma congregação como essa, mas ai de nós, onde uma dessas pode ser encontrada, declara que não é membro do corpo de Cristo. Por quem e quando devemos orar? Ainda permanece a questão sobre por quem e quando devemos orar. Paulo ordena que devemos orar por todos os homens e em todo o tempo. 1 Timóteo 2, 1 e 2. E principalmente pela família da fé, que sofre perseguição, e por comunidades tiranicamente oprimidas. Por essas devemos incessantemente orar, para que Deus, por sua misericórdia e poder, detenha a violência desses tiranos. A sentença de Deus pode ser mudada. Quando vemos as pragas de Deus, como a fome, a pestilência ou a guerra, se aproximando para dominar, devemos, com vozes de lamento e coração arrependido, invocar Deus para que praza as suas infinitas misericórdias retirar sua mão. Pois se assim fizermos sinceramente, sem dúvida, ele irá revogar sua ira, e no auge de sua fúria, irá pensar na misericórdia, tal como aprendemos nas Escrituras, por sua infalível e eterna verdade. Como no Êxodo, Deus diz, Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Êxodo 32, 10. E quando Moisés foi orar por eles, o Senhor disse, Afaste-se de mim, porque vou destruir completamente este povo. Então Moisés caiu com o rosto em terra e por 40 dias continuamente orou pela salvação do povo. E no fim, obteve para este o perdão. Deuteronômio 9, 14 e 18. Davi, em uma praga veemente, em lamentos, clamou a Deus. 2 Samuel 24, 17. E o rei de Nínive diz, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Jonas 3, 9.
Que os exemplos e textos não tenham sido escritos em vão, mas para nos certificar de que Deus, por sua própria bondade, mitigará as pragas. Por nossas orações oferecidas a Jesus Cristo. Ainda que tenha ameaçado nos punir, ou no presente esteja a fazê-lo, ele testifica a respeito por suas próprias palavras, dizendo: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Jeremias 18, 7 e 8. Isso escrevo lamentando a grande frieza dos homens. Nota de rodapé. Fraqueza em oração. Fim da nota de rodapé. Que, sob intensos flagelos de Deus, não se motivam a orar por arrependimento, mas descuidadamente dormem em uma vida ímpia, mesmo que as contínuas guerras, fome e pragas diárias de pestilência e outras moléstias estranhas e contagiosas com as quais não estamos acostumados, não fossem os sinais atuais da ira de Deus provocada pelas nossas iniquidades. Uma praga ameaçou a Inglaterra. Ó Inglaterra, que suas lutas internas e morticínios domésticos a provoquem para uma mudança de vida, de acordo com a palavra que abertamente tem sido proclamada a você. De outra maneira, você beberia o cálice da ira do Senhor. A multidão não escapará, mas beberá até o fim, e terá o cálice quebrado em sua cabeça. Pois o julgamento começa pela casa do Senhor, e geralmente o menor ofensor é o primeiro a ser punido, para incitar o mais ímpio ao arrependimento. Mas, ó Senhor, infinito em misericórdia, se tu punires, que não seja uma consumação, mas corta os galhos orgulhosos e luxuriantes que não produzem fruto. Nota de rodapé. Os piedosos são punidos. Fim da nota de rodapé. E preserva a comunidade deles de dar socorro e abrigo aos teus mensageiros desprezados, que há muito têm sofrido o exílio em lugares desertos. E que teu reino venha em breve, que o pecado seja exterminado, a morte devorada, e que teus inimigos sejam confundidos. Que nós, o teu povo, liberto por tua majestade, possamos obter alegria e felicidade. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem seja toda a honra e todo o louvor para sempre. Amém. John Knox. Apressa-te, Senhor, não te demores. Fim da leitura.